Presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro é preso em mais uma fase da Operação Lava Jato. E você vai ver também. Conclusão do julgamento das ações que questionam no Supremo dispositivos do novo Código Florestal fica para a próxima sessão. Nova vara especializada em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro da Justiça Federal em Brasília recebe processos de Lula, Eduardo Cunha, Gedel e Henrique Alves. Negado mais um pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Paulo Maluf. E maestro João Carlos Martins rege a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional em cerimônia que marca o fim da gestão do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Lava Jato. O presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro foi preso hoje em mais uma fase da Operação Lava Jato. Vamos falar, aliás, ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Além da prisão de Orlando Diniz, presidente da FEComércio do Rio, a Polícia Federal ainda cumpre 3 mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, pelo menos 180 milhões de reais foram desviados nesse esquema de corrupção. Além disso, 20 milhões de reais deste montante havia sido repassado para o escritório da Adriana Anselmo, que é a esposa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Uma das irregularidades cometidas era justamente o repasse de honorários advocatícios acima do preço estabelecido em lei. Érica. Obrigada por enquanto, Evne. Fica aí que daqui a pouco a gente já volta a falar com você. Ficou para a próxima sessão plenária a conclusão do julgamento das ações que questionam no Supremo Tribunal Federal dispositivos do novo Código Florestal. Nessa quinta-feira, os ministros analisaram trechos importantes, como a possível anistia a produtores rurais que desmataram de forma irregular antes de julho de 2008. 5 ações são analisadas. Elas questionam ao todo 22 pontos do novo Código Florestal. Um deles é o uso de espécies exóticas em até 50% da área a ser recuperada, possibilidade considerada inconstitucional pelo ministro Edson Fachin. A autorização conferida pelo artigo 66, parágrafo 1º, nomeadamente inciso 2º, para a recomposição da reserva legal com espécies exóticas no limite de 50% da área total ser recuperada, entendo não encontrar abrigo no texto constitucional. Eu acolho a opinião que recolhi da audiência pública e da manifestação do professor Jean Paul Metzger, da Universidade de São Paulo, que afirmou que a permissão do plantio de até 50% de espécies exóticas nas reservas legais leva a um processo de aceleração da perda dessas espécies, o que ofende o texto que citei da Constituição. A parte do texto que afasta penalidades administrativas e punições para crimes ambientais cometidos por proprietários antes de 22 de julho de 2008 foi considerada constitucional pelo ministro Alexandre de Moraes, ao contrário do posicionamento do relator, ministro Luiz Fux. Não se afastou a obrigação dessas pessoas de recomposição ambiental. O que se estabeleceu é a possibilidade de regularização ambiental com uma transação em relação aos demais pontos, não a esse ponto, para se acabar com a insegurança jurídica que havia à época do momento que foi adotado o marco temporal. Outros ministros acompanharam o relator e disseram que não cabe anistia nesses casos. Eu acho que o Brasil ainda trata a Amazônia como se fosse um passivo, uma liability, e não como ela é um dos mais valiosos ativos do mundo. O meu entender, nesses dias conflituosos que vivemos, a meu sentir, para se lidar com o meio ambiente, quando há uma dúvida, o resultado deve ser indúbio pro natura, homenageando-se os princípios da precaução e do cuidado. O julgamento será concluído na sessão plenária da próxima semana, com o voto do ministro Celso de Mello.
Vamos voltar a falar com Evne Araújo, que agora está com a consultora jurídica Karina Zuccoloto para falar sobre a sessão de ontem. Evne. Érica, para a gente questionar a Karina nessa quarta vez que esse assunto vai ao plenário. Na semana que vem será a quinta vez. Tem alguma chance de ser resolvido ali mesmo, Karina? Bem-vinda ao Jornal da Justiça mais uma vez. Evne, essa é a grande expectativa. A ministra Carmen Lúcia ontem, ao final da sessão, em razão de uma necessidade do ministro Luiz Fux se dirigir ao TSE, e ele é o relator das ações que estão em julgamentos já nessa quarta vez que vem ao plenário, a ministra suspendeu a sessão, mas ainda falta o voto do ministro Celso de Mello a ser proferido, quando então ela prometeu que na próxima quarta-feira o primeiro julgamento a ser apregoado será esse, o ministro Celso de Mello poderá votar e aí, enfim, ela proclamará o resultado dessas ações diretas de inconstitucionalidade, 4 ao todo, e de uma ação declaratória de constitucionalidade. Mas sobre a sessão de ontem, é interessante a gente dizer que de todos os ministros que já votaram até agora, ministra Carmen Lúcia e Marco Aurélio na quarta-feira, os demais que se seguiram, faltando apenas o ministro Celso de Mello, a única certeza que eu posso dizer com absoluta convicção é que o ministro Gilmar Mendes ontem deu o único voto completamente divergente do voto do relator. Para ele, o novo Código Florestal é uma lei que está em vigência desde 2012, não tem qualquer incompatibilidade com o texto constitucional e traz bastante circunstâncias técnicas que devem ser levadas em consideração e não aplicou um dos princípios que muito foi falado pelos demais ministros na proteção do meio ambiente, que é o princípio da vedação do retrocesso socioambiental. Para ele, isso não se aplica ao novo código e não haveria, portanto, para ele qualquer tipo de inconstitucionalidade. Então, ele julga procedente a ADC, proposta pelo Partido Progressista, e as 4 outras ações diretas de inconstitucionalidade, 3 delas propostas pela PGR e uma pelo PSOL, seriam absolutamente inconstitucionais. Mas nos demais votos, alguns ministros acompanham as inconstitucionalidades apontadas pelo ministro Luiz Fux, mas por vezes acompanham parcialmente. No que o ministro Luiz Fux, por vezes, declarou inconstitucional algum dispositivo, outro ministro pode ter votado por uma interpretação conforme a Constituição ou vice-versa. Então, eu diria que a ministra Carmen Lúcia vai ter um trabalho bastante árduo para conseguir chegar a um voto médio de todos esses dispositivos que foram questionados e que, para os ministros, são inconstitucionais ou deve ser aplicada uma interpretação conforme para a declaração do resultado na próxima quarta-feira. Vamos aguardar. Ótimo, muito obrigada, Karina Zuccoloto. Érica, nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. Obrigada, Karina, também. A primeira audiência de instrução e julgamento do caso do ciclista Raul Aragão, atropelado e morto na L2 Norte em Brasília em outubro do ano passado, foi realizada ontem no Distrito Federal. Johan Omonay Júnior foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio culposo, sem intenção de matar, e responde ao processo em liberdade. Na sessão foram ouvidas 4 testemunhas e o réu foi interrogado. O acusado respondeu a todas as perguntas e confirmou a autoria do homicídio culposo. O processo entra agora na fase de alegações por escrito da promotoria e da defesa. Após os prazos processuais de cada um, o juiz irá proferir a sentença. Representantes dos Correios e dos sindicatos dos trabalhadores da empresa analisaram no Superior Tribunal do Trabalho uma proposta de conciliação. Na pauta, o pagamento do plano de saúde dos empregados. Frente a frente, representantes da empresa brasileira de Correios e Telégrafos e dos empregados se reuniram no TST para mais uma tentativa de conciliação. Em discussão, o pagamento do plano de saúde da categoria. O caso já está pautado para julgamento na sessão de dissídios coletivos do tribunal, após várias tentativas de acordo feitas no ano passado. O relator do processo, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, mediou a conciliação e apresentou a seguinte proposta. Em relação à gestão do plano de saúde, seria indicado pelos empregados um membro da diretoria executiva dentre os 4 componentes e presidente do Conselho Fiscal. A empresa arcaria com 75% do valor do plano e os empregados com 25%, sendo excluídos pais e mães da lista de dependentes. Ficaria estabelecida ainda a regra de transição, garantindo que pais e mães em tratamento continuem no plano nas mesmas condições até a alta médica, conforme as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Também seria criado um plano de saúde alternativo em que os pais e mães seriam beneficiados.
Após a assinatura do acordo, a cláusula com todas as regras teria vigência de 2 anos. Nós recebemos, estamos concordando com a sua maior parte e tem um ponto a ser apreciado, é o ponto do custeio por parte dos Correios de parte da mensalidade do novo plano para onde iriam os pais e mães excluídos desse plano existente. Os líderes sindicais vão apresentar a proposta em assembleia aos trabalhadores e devem dar uma resposta ao TST até o dia 6 de março. Já a empresa pretende se manifestar ainda hoje. Vamos esclarecer esses pontos à categoria. E foi importante a audiência porque também o ministro relator pôde nos ouvir também, ouvir todas as partes. Então, desse ponto de vista, a gente julga que foi importante esta conciliação. O que eu vi de positivo na audiência foi a disponibilidade do próprio ministro. Ele foi uma pessoa que deixou todas as partes falarem, ele procurou ouvir a todos os trabalhadores da empresa. E aí ele deu a chance de os trabalhadores estarem decididos por si próprios o rumo da questão do convênio médico. O julgamento sobre o pagamento do plano de saúde na sessão de dissídios coletivos está previsto para o dia 12 de março. Os processos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e aos ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, que tramitam na Justiça Federal em Brasília, vão passar para outros juízes. Até agora, os casos estavam sob a responsabilidade do juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal, mas foram transferidos para uma unidade recém-criada, a 12ª Vara, especializada em lavagem de dinheiro. A repórter Aline Barcelos tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Com a redistribuição, os casos vão ficar sob responsabilidade dos juízes Marcos Vinícius Reis Bastos e Poliana Kelly Maciel Medeiros Martins. A mudança foi necessária porque o Tribunal Regional Federal da 1ª Região atendeu a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal e criou a nova vara que vai tratar apenas de assuntos relacionados à corrupção e lavagem de dinheiro. Para o CNJ e o CJF, a medida é importante por conta do novo presídio federal que vai ser criado em breve. A redistribuição foi feita de forma eletrônica e, em razão da troca na condução dos processos, as audiências marcadas entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março foram suspensas e devem ser remarcadas. Érica. Obrigada, Aline, pelas informações. E você vai ver ainda nesta edição. Negado mais um pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de Paulo Maluf. Voltamos já já. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu um representante da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. No encontro, eles trataram do andamento dos processos que envolvem o incêndio da Boate Kiss ocorrido há 5 anos. O representante da associação, que é pai de uma das vítimas, também falou sobre uma ação que ele responde por suposto crime contra a honra. Flávio José, pai de Andriele, uma das 242 vítimas do incêndio que ocorreu na Boate Kiss em 2013, acompanhado de advogados, pediu atenção à presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, no julgamento de recurso de processo criminal em que ele responde por suposto crime contra a honra. O processo, movido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, foi instaurado depois que Flávio colocou cartazes na porta da Boate Kiss, dizendo que o prefeito de Santa Maria e o promotor do MP sabiam que o local funcionava de forma irregular. O recurso, que pede a exceção da verdade, deve chegar para julgamento no STF até o mês de abril. Eu quero que eles chancelem e esse processo ele seja julgado o mérito dele, que é o único modo que tem de eu provar que eu não cometi esse crime. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou mais um pedido de prisão domiciliar do deputado federal Paulo Maluf. Gabriel Seafrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O pedido foi negado pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A defesa de Maluf queria que ele fosse colocado em prisão domiciliar em razão do estado de saúde do deputado afastado. Mas ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que Maluf pode sim continuar preso. Eles afirmaram que o deputado federal afastado está recebendo o tratamento médico dentro da penitenciária. Os advogados de Maluf afirmaram que vão recorrer dessa decisão no Superior Tribunal de Justiça.
Maluf está preso desde dezembro do ano passado, após uma condenação a 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro ter sido feita aqui no Supremo Tribunal Federal. Em janeiro, um pedido semelhante encaminhado pelos advogados de Maluf também já foi negado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto tomou posse como novo diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, citou projetos que envolvem não só o aperfeiçoamento da escola judiciária, mas da democracia. Um dos exemplos foi a caravana eleitoral, uma forma de tornar a EJA um serviço disponível ao cidadão com a justiça eleitoral itinerante. Tentar, através dessas caravanas eleitorais, discutir as questões das comunidades locais e também podermos levar a biometria aos cidadãos e não assistirmos essas longas filas que inviabilizam esse processo de identificação tecnológica. Como novo diretor da Escola Judiciária, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto afirma que, além da caravana, outros desafios estão por vir no comando da Escola Judiciária. Eu quero crer, então, que dentre as joias da sua coroa, Vossa Excelência reservou um lugar de destaque, de negável destaque para a EJA, o que aumenta a responsabilidade de todos aqueles que, assim como eu, não medirão esforço no sentido de bem servir ao tribunal. O novo diretor vai apresentar um plano de trabalho com propostas de ações e programas de palestras sobre legislação, doutrina e jurisprudência. Outra atribuição do cargo é o planejamento de cursos e eventos em convênios ou parcerias com entidades públicas ou privadas. O ministro é o 14º diretor da EJA e deixou claro, ocupar esse cargo significa responsabilidade social, educação para a cidadania e democracia. A educação em matéria eleitoral é especialmente importante, porque tem direta relação com a qualidade da democracia que almejamos. Não há democracia real, substancial, sem educação eleitoral livre e desenfreada. Um peixe que é muito apreciado por muitos à mesa pode ser um grande aliado no tratamento de pacientes com queimaduras. Da tilápia, as pessoas só aproveitam o filé, mas é o couro que vai para o lixo. Em peixarias e nas casas, o responsável pelos curativos. E os benefícios ainda podem se estender. R$ 29,90 o quilo. Aqui, nesta peixaria, a tilápia é um dos peixes mais procurados pelos clientes. Mas apenas o filé. A pele a gente joga fora, porque não tem utilidade pra gente, então a gente joga fora. Pouca gente sabe, mas essa parte descartada tem muita utilidade. Estudos da Universidade Federal do Ceará já comprovaram que o couro da tilápia é um curativo e tanto. Em diversos casos, está sendo usada para a recuperação de pacientes que sofreram queimaduras. Mas os benefícios prometem ser ainda maiores. Os empregos da pele da tilápia, na queimadura, a queimadura representa apenas 10% das feridas que podem ser usadas com a pele da tilápia. Quer dizer, 90% das feridas, das demais feridas, nós ainda não testamos. Então, tem esse potencial de usar em outras feridas. Por exemplo, o pé diabético, as úlceras varicosas, as úlceras de pressão. Então, são vários tipos de feridas que você pode utilizar a pele da tilápia. Primeiro, ela é minuciosamente limpa. Depois, transformada em bandagem e esterilizada. Depois, guardada e encaminhada ao hospital. O método é pioneiro no mundo. Segundo os pesquisadores, os riscos de infecção são menores. O couro é rico em colágeno, substância importante para a recuperação da derme. Além disso, é muito similar à pele humana. A tilápia é um peixe nativo de água doce. No Ceará, é uma importante peça na economia do estado. No processo de comercialização, no entanto, a pele não é aproveitada e é totalmente descartada pelos produtores. A pesquisa é executada pela universidade pública, mas com apoio e recursos de empresas privadas. Para este advogado, a parceria garante aos cidadãos novas alternativas de acesso à saúde. Os pesquisadores, percebendo a necessidade de investimento, procuraram iniciativa privada e uma empresa relacionada à energia que tinha vários de seus funcionários, alguns de seus funcionários vitimados por choques e por queimaduras, se interessou pelo projeto. E hoje se beneficia disso, obviamente, assim como todos nós poderemos nos beneficiar.
Então, a gente não pode esperar também que o Estado tome a iniciativa de tudo. É importante que a iniciativa privada também assuma sua parte de responsabilidade para que todo cidadão brasileiro possa usufruir desses benefícios que a ciência nos traz. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Maestro João Carlos Martins rege a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional em cerimônia que marca o fim da gestão do presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho. Uma história de esforço e superação. Uma ex-detenta dá a volta por cima, passa no vestibular, estuda direito e faz estágio no Superior Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, aliás. É também uma história de ajuda ao próximo. Isso tudo só foi possível graças ao trabalho de um cineasta. Foi árduo para Lília, mas a ex-presidiária mostrou capacidade de superação. Tem pessoas que pegam aquilo que foi ruim na vida deles e transformam em amargura, né? E cai no mundo do crime, quer matar, quer roubar e ninguém não presta e aquela revolta toda. Eu não, eu peguei tudo que eu passei, tudo de ruim, eu fiz de degrau para me subir na vida. Condenada por tráfico de drogas, passou 5 anos na cadeia. Leu muito e se dedicou. Da penitenciária feminina foi para os bancos de uma faculdade. Hoje estuda Direito e faz estágio no Supremo Tribunal Federal. Como diz a lei, hoje eu sou uma cidadã, né? Que quando você transgride a lei, você deixa de ser um cidadão. Hoje eu sou uma cidadã, trabalhadora. Mudar de vida foi uma opção que veio com a ajuda do Fauston. O cineasta deu outra visão à Lília por meio de um projeto de ressocialização pelo viés da arte e do cinema. E em 10 anos de atividades fez isso com outros ex-presidiários e internos também. Tem um discurso para o egresso no sentido de que há esperança e tem um discurso para o restante da sociedade no sentido de que são pessoas que são dignas de novas oportunidades. No projeto Picasso Não Pichava do governo do Distrito Federal, Fauston estimulou jovens e adultos a fazerem documentários e curtas. Um deles é esse aí, A Rua da Paz, uma reconstrução para acabar com o preconceito em relação à periferia. O moço fez uma placa e colocou aqui, Rua da Paz. Até agora, mais de 20 filmes foram feitos. Alguns ganharam prêmios no Japão, na China, no Canadá e nos Estados Unidos. As temáticas sempre são voltadas para um mundo novo, longe da criminalidade. Você vê um menino de periferia, da periferia de Brasília, muitas vezes representado em audiovisual, na página policial, cobrindo o rosto, envergonhado, e de repente ele está transitando no planeta inteiro, numa temática positiva, porque nossos filmes têm temáticas positivas. Ele não é o criminoso menino, ele é um menino que está estudando, está se superando, e aí ele é visto na tela gigante, e isso é muito forte para a autoestima dele, da família dele, para os meninos que se identificam com ele na própria cidade. A vida da Lília serviu de inspiração e é digna de filme. Vai estrear em breve nas telonas. A próxima produção tem um nome bem sugestivo, Nunca Foi Fácil, e vai mostrar a história de um menino da periferia que quis desistir até ter uma oportunidade na vida. Eu falo para todos os adolescentes, jovens, adultos que nós atendemos, é que tenha sonhos. Enquanto ele tiver sonho, ele continua tendo vida. Se ele parar agora, eu não tenho mais nenhum sonho, a vida dele ela é interditada. A vida dele parou de fazer sentido. São esses sonhos que movem a Lília, assim como a vontade de ajudar ao próximo. Assim como algumas pessoas me ajudaram a acreditar em mim, eu também quero poder ajudar outras pessoas a poder chegar, né, ao lugar onde eu estou, numa faculdade, né, ajudar as pessoas a acreditar que tudo pode mudar, que um dia tudo pode ser diferente, que além do mundo do crime, das grades, existe uma vida aqui fora e que pode ser feita muitas coisas boas, sim. Uma apresentação especial marcou o encerramento da gestão do ministro Ives Gandra Martins Filho na presidência do Tribunal Superior do Trabalho. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília ganhou um reforço e tanto. O maestro João Carlos Martins. O plenário do Tribunal Superior do Trabalho ficou lotado para acompanhar a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro, regida pelos maestros Cláudio Cohen e João Carlos Martins.
Muito bom. O maestro João Carlos Martins é um velho parceiro nosso, nós já fizemos muita coisa juntos. O concerto marcou o encerramento da gestão do presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Em quase 2 horas de espetáculo, a apresentação da orquestra foi do erudito, com peças musicais como o Bolero de Ravel, ao popular, com a trilha sonora do filme Star Wars. O público presenciou não só a regência do maestro João Carlos Martins, como também a apresentação dele ao piano. O maestro tocou músicas da trilha sonora do filme Cine Paradiso, de Ennio Morricone. João Carlos Martins, que é tio do presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, falou durante o concerto que essa pode ter sido a última apresentação dele. Talvez hoje, ou nesse próximo mês, seja a última vez que eu estou me despedindo do meu velho companheiro. É uma forma de mostrar o respeito que o velho maestro e o velho tio têm pelo sobrinho, por tudo que ele fez pelo Brasil nesses últimos 2 anos. Muita emoção e, antes de tudo, procurar transmitir aquilo que eu sempre tento, transmitir a minha emoção para a emoção do público. Eu fico muito feliz de encerrar a minha gestão com um concerto desses, depois de ter conseguido fazer com que nós tivéssemos no tribunal todas as condições processuais, orçamentárias e tecnológicas para cumprir da melhor forma possível a missão, que é pacificar os conflitos sociais. Com esse espetáculo, a gente termina o Jornal da Justiça hoje. Um ótimo fim de semana para você. A gente se vê de novo na segunda-feira. Até lá. Thank you.